gente, eu sou o Zé Luiz, esse é o No Tom, e Zé Luiz, no caso, eu, jornalista, locutor, apresentador, radialista e amigo da Bebé. Oi, gente, eu sou Bebé, amiga do Zezé, cantora e compositora, e você está no Tom. Esse programa, né, que a gente ama e traz só artistas que você mais gosta de ouvir. Só convidados especiais. Hoje, por exemplo, é uma cidadã soteropolitana, voz potente, tá? Com muitos caminhos para trilhar na música. Ela jura que é amarga, mas o som dela é doce. Eu tô falando de Meli! Vem, Meli! Gritos de nós três, gritos no estúdio. Caps Locks! Caps Lock de gritos! Você tá bem, Meli? Tudo certo? Tô bem, e vocês? Tudo Na ótimo. paz? Seja bem-vindo ao nosso programa. Sabe que a gente Obrigada. sempre começa perguntando sobre a música e você. Como é que a música entrou na sua vida? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, que o teu pai tocava samba reggae e você subia só para brincar no palco, é verdade isso? A música, ela não entrou na minha vida, ela sempre esteve, né? Meu pai, ele é músico, então eu estava rodeada o tempo inteiro desse assunto. E esse assunto eu gostei muito, acabei que gostei muito. Combinou muito comigo, assim, diferente de meu irmão, por exemplo, não era a onda dele, ele não segue na música hoje, trabalha comigo, é mais novo que eu. É mesmo? É. O que seu legal. irmão faz com você? Meu irmão agora está estudando, Mas ele ele faz cuida- ADM, ele Tá. cuida das minhas finanças, ele cuida da minha Ótimo. estratégia de carreira. Como é que é o nome do seu gente. irmão? Tito. Fala, Tito! Cuida É direito boa. aí. Ele tá cuidando muito bem, ele é um cara muito esperto, ele é melhor do que eu, em muitos aspectos. Mas a música sempre esteve em mim, assim, sempre esteve ao meu redor e eu aproveitei dessa oportunidade. Meu pai também sempre me explicou muito, sempre me elucidou muito, me guiou nesse caminho, né? Me mostrou todas as vertentes da música, tudo que eu podia escutar e aprender. E acabou que eu fiquei nela. Com certeza. Ainda bem. Aham. E aí, quando foi o ponto-chave, assim, que você falou, deixou de ser pessoal, da sua família e você levou para o trabalho? Quando foi o ponto-chave? O ponto-chave, na verdade, foi contra a minha vontade, porque eu não sabia que eu queria exercer isso aqui, música enquanto trabalho, né? Era muito mais uma válvula de escape minha ali, uma forma de lidar com os meus sentimentos, algo que eu aprendi indissociavelmente enquanto eu era criança, né? E aí acabou que eu aprendi a produzir, lancei algumas músicas e nessa as pessoas começaram a escutar. Aham. Eu não sabia que ninguém ia escutar, não queria que... Você na achava verdade, que era só no quarto, né? Então, eu vamos achei botar no que mundo. ia ser mais ali para poder fazer o que eu gostava mesmo, despretensiosamente. E aí eu lancei Azul, que foi um estudo mesmo, assim, da cena da Bahia e do que eu gostava, o que eu tinha de influência musical. E as pessoas começaram a escutar muito, entrou em playlists no Brasil, no Spotify, não sei o que, Caixa de Fósforo. E eu tô aqui hoje. E é legal porque você fala, eu fui lá produzir e tal, como se fosse uma coisa muito simples produzir uma música, né? E você produzia seus trabalhos já de uma forma madura. Você é muito nova, então você era mais nova ainda. Eu tinha 17. Não é? É louco isso, né, bebê? Ah, você também é muito nova. Parece que- Quando tá dentro da gente, é difícil, gente. É inerente, né? Não tem como a gente... Com certeza. É meio que fluido, assim, natural. Sim. Assim como cada um que tem sua habilidade especial, né? Acho que cada pessoa tem o seu tino pra cada vertente específica. Pra mim é a música, pra você é tipo Outra coisa. outra comunicação, parada, essa sua enfim. persuasão, né? Sua capacidade de fala, sua capacidade de se portar. É muito natural e fácil pra você estar em público. Bom, Meli, falando sobre influência, né? A gente sabe, Total. por exemplo, que você sempre cita Amy Winehouse, tem mais... Cassiano, Cassiano pra caralho. Pode xingar. Pode, claro, fala. Cassiano pra caralho. Velho, muita gente. Lá em casa, meu pai sempre gostou muito de MPB. Tá. Então, Gil, Djavan, Os Baianos, Rock, Titãs, Raul Seixas, quem mais? Tony Tornado, Elza, Maria Rita. Poxa, muita gente. Do Brasil, acho que eu escutei quase tudo, assim, Marina Lima, João Gilberto, Tom Jobim, tudo que tinha pra escutar eu escutei e gostei. E aí de fora, eu me encantei pela black music, pelo jazz, pelos melismas. Eu também sempre gostei muito de me testar vocalmente, porque eu sabia que eu conseguia cantar de certa forma, e aí eu tentava explorar. E eu via que eu conseguia explorar muito isso nesses cantos mais elaborados, né? Nesses cantos mais jazzísticos. E aí, Sarah Vaughan,
Nina Simone, foi essa galera Camiseta toda. dela. Ah, sim, é. Em homenagem. Foda. Eu queria fazer uma tatuagem pra Nina. Nossa, é tudo. Eu tenho uma pra Amy aqui agora, esse coração que dela. legal. Então eu acertei mesmo, é uma baita influência a Amy. Muito, Você curtia. muito. Eu gostei muito. Quando eu tinha uns 8 anos, minha tia Letícia comprou um CD do show dela, do Black to Black, aquele que foi no teatro e tal. Maravilhoso. Nossa. Eu tava vendo, coincidência, eu tava vendo esse show hoje. Ele é lindo. É muito bonito esse jogo. Aí eu coloquei pra assistir assim. Eu nunca gostei muito de televisão, eu sempre fui mais dos esportes, dos livros, essas coisas. Só que esse CD em específico me deu na telha de um dia assistir. Aí eu botei e eu fiquei apaixonada pela visceralidade dela, assim, pela forma como ela era sensível e introspectiva no palco, porque eu também sempre fui muito introspectiva. E eu não gostava de externalizar isso, mas nela eu vi uma verdade tão sincera, né? Achei tão bonito, aí fiquei apaixonada. Ela realmente Sim. era visceral, né? Sim, com certeza. Ela era. Foi tudo, a carreira foi assim, né? Ela era. Muito única. E agora você pensando em toda essa bagagem, porque por mais que tenha 22 anos hoje, 23. 23 anos, você acabou de ser indicada ao Grammy Latino na categoria Maluquice. Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa. No Foi. primeiro álbum, aos 22 anos. Como foi sentir tudo isso? Porque acho que tem muita gente que olha e fala, pô, mas essa menina é muito nova, mas olha isso, entendeu? Olha a bagagem, olha o repertório. Conta um pouco pra gente. Chegou a preparar discurso? Como foi? Não cheguei a preparar discurso. Foi um super gole de autoestima, assim. Eu sabia que a minha música tinha validade e valor, porque era minha, era o que eu acreditava, era essencialmente o que eu gosto de fazer. E foi um estudo muito extenso ali. Eu peguei tudo que eu tenho de afro-baianidade, tentei atualizar e tentei colocar nas minhas influências de R&B, de MPB, de pop, transformar isso para virar aquele produto ali, para virar aquela obra, fazer alguma coisa que fizesse sentido. Mas eu não achei que nesse primeiro disco fosse ser tão reconhecido assim, a ponto de ir para uma academia internacional, ser votado, julgado entre, sabe, milhares de artistas ali que também são fenomenais, que submeteram seus projetos. E tava eu, os garotinhos, a galera foda, assim. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu tinha capacidade de chegar em tantos lugares, explorar tantos locais com a minha música, eu fiquei maravilhada, tipo, a possibilidade de poder mesmo fazer aquilo que a gente gosta e conhecer o mundo inteiro. Me deixou muito animada. Foi massa isso. Não preparei discurso porque, independente de ganhar ou não, mas eu achava que eu ia ganhar. Depende muito, né, Porque eu acho que a gente passa momentos que a gente se sente, às vezes, igual você falou, sempre depende da coragem. Você foi lá, gravou o EP por conta própria. E aí quando aparecem esses reconhecimentos, realmente te valida no sentido de tudo tipo... é acreditar, né? Tudo é acreditar, é fazer na força do não, eu consigo, eu posso, eu acredito nisso, eu acho que tem validade. Eu já sabia que eu gostava, que eu amava, que fazia sentido exercer e continuar na música. Mas a gente precisa de uns incentivos às vezes, né? Nem todo mundo é forte o tempo todo, nem todo mundo tem autoestima alta o tempo todo e acredita no seu trabalho o tempo todo, né? A gente precisa de alguma coisa que catalise isso, não que faça ter validade, mas que catalise, que leve isso para outro lugar. Ainda mais hoje em dia, né? Nas redes sociais que você leva, ao mesmo tempo que você leva um banho de autoestima, você leva metralhadas de baixa estima. O pessoal gosta de ver a gente para baixo. Demais. Mas a gente resiste. Eu já sofri uns hate desgraçados aí também, viu? É, né? Aquela onda do Multishow que eu participei, que eu acabei ganhando enquanto artista revelação. A galera descascou, velho. A minha sorte é que eu não tô nem aí. Eu sou amadurecida, né? É porque eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho uma base muito forte, entendeu? Tem gente que me apoia, eu me gosto também, eu gosto da minha música, do jeito que eu sou, acho que tá tudo certo. Então, pra que eu vou escutar a crítica que não seja pra me elevar, pra me construir, pra me levar pra um outro lugar de consciência? Se for pra me depreciar, eu mesma já faço isso. A gente já pode Pra que eu preciso de outra pessoa? Mas o que rolou nessa época do Multishow? O que você recebeu? Rapaz, eu tinha iniciado a carreira, né? Tinha lançado Azul e aí já tava fazendo um balanço, tava já fervendo, a galera tinha gostado da inovação, né? Da nova possibilidade de música surgindo assim. Aí me indicaram pra essa parada. Aí tava eu e uns outros artistas também fenomenais e muito influentes, mais influentes do que eu. E aí a galera associou a palavra revelação à popularidade. E não sei se era no caso isso, né? Revelação. Eu acho que era mais
como é que eu posso dizer? Ah, sei lá. Aí já pergunta aí a algum dos jurados. Só sei que eu ganhei. E aí, nessa que eu ganhei, uma fanbase de um dos artistas defendeu ele ferrenhamente. Estão certos também. E aí, acabou que ficaram lá, não era pra Meli ter ganhado, não sei o que, não alterou o produto, né? Nada mudou. A ordem dos fatores não alterou o produto. Infelizmente, eu segui na quem sou balada. eu para dar conselho? Mas infelizmente é uma real. Quando você começa a ter esse tipo de problema, é outro sinal que você está indo no caminho certo. É verdade. Exposição gera interferência, Exato. né? Uhum. Se eu não quisesse ser exposta, eu acho que eu nem tinha começado, né? Eu não sabia que eu ia ser tão exposta assim, mas agora que eu sei, eu continuo, então é uma escolha e eu lido com isso, eu tento lidar com isso bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente falou do teu começo e eu não perguntei exatamente como foi esse começo para você, tipo, você começou em barzinho? Comecei em barzinho, na verdade eu comecei com meu pai, eu acompanhava ele nos shows, que ele teve várias bandas assim. Depois que eu nasci, fiz uns 4, 5 anos, ele teve que parar. Entendi. Porque, né, vida adulta, filhos, contas, dinheiro, coisas chatas que a gente inventa. E aí ele precisou abandonar um pouquinho dessa carreira dele artística, mas sempre que eu podia e que ele podia também fazer shows, eu acompanhava ele nos palcos, subia lá, tocava esse instrumento que você leu aí, que não estava microfonado, mas me deixava na onda, eu ficava muito feliz de estar ali. E aí eu percebi que era música mesmo, que eu conseguia me comunicar através da palavra também, que eu conseguia compor, escrever. Na verdade, eu comecei a compor antes de começar a cantar. Eu gostava mais da instrumentação, eu gostava mais da palavra. E aí, quando eu fiz uns 6 anos, meu pai me colocou em aulas de piano. Aí eu odiei, e eu sempre fui muito cabeça dura. Clássico. Era piano clássico. Piano Eu clássico. não posso tocar com as amigas, com os amigos, porque Não ninguém... dá, eu ia tocar Chopin. Então. Não, eu ia tocar Chopin. Gente, cantando comigo, Chopin! Porra. Aí eu fiquei assim, velho, não acredito que eu tô aqui, eu gosto tanto dessa parada, tá me fazendo desgostar. Aí meu pai, não, você vai ficar e tal. Eu falei, não vou ficar, não vou fazer. Eu sempre fui revoltada. Aí ele, tá, então você vai se arrepender, não faça não. Eu, não vou, se eu quiser me arrependo. Eu pequena, é isso. Normal. Aí eu falei pra minha avó, fiz, minha avó, me dê um violão aí, velho, que meu pai não quer me dar um violão. Aí ela, não, a gente vai juntar dinheiro, a gente te dá um violão. Aí quando eu fiz 10 anos, ela me deu um violão. Só que era um violão pra destro, e eu sou canhota. Eita! Aí eu fiquei com vergonha, então, de trocar ou de não conseguir mais ficar com o violão. Aí aprendi o violão de destro. A de destro, eu achei que De você tivesse destro mesmo. Não invertido. tive capacidade. Tá. Tentei assim, mas não tive capacidade. Aí fui pra Jamais, cá jamais. Eu mesmo. vejo gente que canhoto que simplesmente inverte o violão, fica tudo ao contrário. Nossa, não. Eu fico olhando, parece que Essa eu bebi. matemática não deu certo pra mim na minha cabeça de criança. E aí eu fui pro normatismo mesmo. E aí, nessa que eu peguei o violão, comecei a cantar, comecei a compor. E aí, com 14, 15 anos, comecei a fazer barzinho lá em Natal. Em Salvador, fiz algumas coisas também. Eu morava em Natal, na verdade. Ah, né? entendi. Quando eu fiz 14 anos, eu fui pra lá. Saí de Salvador e fui pra Natal. Passar um tempo. Foi massa. E foi isso. Comecei assim. Barzinhos. Quantos anos você Barzinhos e tinha na shows época de covers. barzinho? Você lembra? 14, 15, 16 anos. Gente, e aguentar o pessoal, toca essa! Toca Raul! Toca Raul! Toca! Subir no muro do que... Às vezes você receber cachê, às vezes só pra estar lá tocando, ganhando experiência. Meu pai também me apoiava. Mas é importante, né, Meli? Acho que é É importante. um pré-palco legal, né? Eu acho que quem não faz barzinho não pega aquela casca, velho. Não pega aquela presença, porque é você ser notado em um lugar que ninguém tá nem aí, sabe? Tá todo mundo só querendo tomar cerveja ali, escutar uma boa música. Mas quando tem alguém com presença, alguém que consiga cativar, persuadir, né? Aquilo ali vira outra parada. O barzinho se modifica, todo mundo começa a cantar com você e pedir música. É muito legal. É complexo. E aí você começa a perceber, não sei se você passou por barzinho também, Já, Lê? barzinho não, mas eu já tive essa experiência de tocar 2, 3 horas de repertório. O que é legal é que eu lembro muito, por exemplo, de artistas, eu morei no interior e tal, e acontece isso, tipo com a Meli, quando todo mundo começa a conhecer na cidade, começa a ir naquele barzinho, Aquele barzinho pra, que vai ter Isso é aquela pra sacar massa. você, né? É Sim. muito legal, né? Isso é massa. Sim, é complexo. Eu acho que hoje em dia os artistas de barzinho, eles vivem coisas complexas. E aí eu quero puxar isso também sobre a sua vivência e sobre o álbum também. A Maríssima leva o nome com essa sensação do amargo, mas a maioria das músicas tem uma sensação também muito confortável e doce. Como que você pensou nessa mistura?
A Maríssima, ela vai no amargo no conceito, né? Eu não tenho como deixar de ser doce. Minha voz, ela é muito tenra, né? Ela é muito... como é que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila também, de espírito, estado de espírito, apesar de cabeça dura e revoltas. Isso é perfeito. Não tem problema nenhum. Deve ser culpa do meu signo. durice. Deve ser culpa do meu signo, que meu signo é Câncer, meu ascendente é Capricórnio. É uma eterna luta. Uma eterna dicotomia ali. Muito bom. Mas, por ter começado o trabalho na música meio que contra a minha vontade, por ter ido tão naturalmente, assim, eu acabei passando por experiências muito sérias, muito cedo, né? Desde os 14 até os 21, que foi a época que eu fiquei mais desenvolvida com a Azul. Eu tive que deixar de ser um pouquinho de criança, né, para começar a trabalhar no mundo adulto e tratar com pessoas adultas e achar às vezes que o adulto vai ter a inocência de um adolescente, né? E quando eu era quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu acabei passando por algumas situações que não eram tão confortáveis assim, que não eram tão legais, justamente porque o trabalho ele te leva para esses novos lugares, essas novas pessoas que nem sempre vão ser confiáveis, nem sempre você vai estar vivendo algo que vai ser tão bom em sua totalidade, né? Mas é ver que mesmo que não seja tão bom em sua totalidade, ainda existe aquele fiozinho ali que te leva, que te amadurece, que te coloca em outro lugar, que faz os anos passarem e você se entender mais enquanto o que você é. E aí, quando eu recebi essa missão do meu primeiro disco, eu fiquei pensando que seria muito mais interessante escolher esse tema pessoal, intrínseco, né? Para poder ter mais dominância do assunto também, ser mais entendida do que eu iria falar e fazer mais sentido para outra pessoa que fosse escutar, do que falar sobre outra parada, tipo, muito longe da minha realidade. Total. E aí eu escolhi contar sobre esse meu processo de amadurecimento e eu encarei isso enquanto amargo, né? É muito amargo mesmo a gente sair da inocência de criança e se tornar uma pessoa adulta e entender que nada é platônico como a gente pensa, né? Nada é tão bonito, não existe boniteza na boniteza, sempre tem uma parte feia por trás, né? Só que é isso que faz tudo ficar mais bonito também, é o defeituoso que torna uma obra superestimada, né? E aí eu quis falar sobre isso no conceito do disco, e aí também ficou com essa dicotomia, porque eu já sou uma pessoa completamente avariada. Mas olha, uma curiosidade, o que você percebeu no mercado, vamos dizer, no business todo da música, quando você chegou com a tua inocência, com o teu trabalho, e aí você entrou, lançou o disco, você entra nessa coisa, precisa... Existe aquela cobrança tua e de outras pessoas de números, shows e etc. O que você sentiu do mercado? Foi um choque muito grande para você? Foi um choque perceber que existe o ego mesmo, assim, porque eu nunca fui ensinada a ter ego na minha família. Não essa adulação do ego, esse supra-ego, o que o palco causa com as pessoas, né? Como um artista, às vezes você vai conhecer uma super referência sua, assim, que, nossa, eu admiro aquela pessoa, ele é um artista que eu endeuso. No final, é só uma pessoa, é só alguém que já passou por traumas, que tem coisas, tem questões, e aí recebe aquele patamar, aquela possibilidade e se torna algo que pode ser ou muito bonito ou muito feio, né? E aí esse choque de realidade, assim, acho que foi o mais frustrante para mim. Foi o que foi mais difícil de lidar, assim, conhecer de fato como é real a música, como é humana a música, porque na minha cabeça, música sempre foi algo supra, né? Sempre foi algo inteligível ali, a arte é o que guia, né? Para mim, na minha cabeça de musicista. E aí quando a gente vai pro fatídico, pro processo da coisa, pros números, pras postagens, pra ter que aparecer no Instagram quando a gente não tá bem, ter que dar uma risada quando a gente não quer dar risada, ter que conversar com aquele fila da fruta, sabendo que ele é um fila da fruta, entendeu? Só porque ele tem algum certo tipo de influência aí, não sei o que lá. Isso me deixou, assim, bastante enraivecida. Tá. Mais ou menos. Se quiser falar, pode falar. Puta Decepcionada mesmo que a gente é tão defeituoso, né? O humano é tão... Mas é o jeito que a gente se organiza também, é entender. Não, total. E eu acho que é interessante você falar isso, porque do enraivecer, porque ele acaba também tornando energia. Eu sempre falo isso para principalmente as artistas
como eu, que vem aqui, artistas pretas, tipo, às vezes o enraivecer é aquilo que, tipo, a estrutura quer. Então, a gente transforma isso em outra energia. Conseguimos te A tirar gente- do sério. A gente né? transforma ou isso em música, ou em comunicação, ou em atenção. E eu quero saber também um pouco, agora que tá com o álbum lançado, tá rodando, quero saber porque a maioria dos artistas que estreiam, eles vêm com um álbum de estreia, simplesmente. E você já veio num estágio de amadurecimento. Eu quero saber se, na tua cabeça, você já tem reflexos do que será o próximo, os Disco? próximos trabalhos. Tipo, você Rapaz, agora sim já pensa nisso. O engraçado pra mim é que de vez em quando dá uma epifania assim, e aí eu acredito e eu vou no caminho. Eu não sei o que é, tipo, azul foi isso. Me bateu a maluquice na cabeça assim, não, Meli, comecei aí a ver o que a galera da cena tá fazendo, só pra ver mesmo, ver se você faz uma parada parecida. Aí eu fui, deu certo. Aí a Maríssima, eu tava lendo essa palavra, tava lendo um livro, aí apareceu essa palavra. Aí eu fiz, porra, bonito. Aí fui pesquisar, o superlativo de amargo, aí fiquei com isso na minha cabeça um tempasso, assim, decantando isso, daqui a pouco veio a ideia do disco. Aí eu fui atrás também. Aí agora eu tô com outra ideia, só que eu não posso falar. Não, sem problema. Não posso falar. Faz sinais. Faz A sinais? gente vai te entender, a gente pega daqui. Vou fazer o símbolo, vou fazer o símbolo. Vou fazer o símbolo. Vai. É assim, ó. Tem assim, um negócio assim, um negócio assim. Legal. Tá, entendi. Pronto. É o Aí, máximo que A a Meli vai... pega aí. É o máximo que a Meli... Ah, não explane, não explane. É o máximo que a Meli vai falar. Meli, você é o tipo de artista que vai assistir a outros artistas? Claro, Você vai, tô curte? louca pra ver seu Eu show. também tô Pô, doida diz pra que ver você teu show. bagaça, pô. A galera fica, não, porque Bebê parece que ela já tem não sei quantos milhões de anos de idade no palco, que ela é super segura, super feia. Hoje fala a mesma coisa de Bebê é você. uma velha. Eu sou uma senhora. Velho. Mas você Duas vai, senhoras você aqui. curte? Duas senhoras, super senhoras aqui. Mas viu, senhoras, deixa eu perguntar. Ô, Meli, quem você tem ido assistir ultimamente? Ou... Velho, eu assisti o show de Jonathan Ferr recentemente no Circo Voador, foi massa. Lá eu assisti Snark Pup também, foi muito legal. Chorei num solo de bateria. Oh, puta. Não. Que mulher safada. complexo. A bateria comendo e eu chorando. Quem mais que eu assisti recentemente? Mas você falava da nova cena? Como você quiser, o que você tem ido assistir? Você bebe dessa fonte, tipo, eu vou lá, vou assistir, depois você vai lá atrás e fala, cara, aquilo é legal, isso é legal, puta, adorei. Só quando a pessoa pergunta, né? Você fala de É, conversar verdade. com o artista. Trocar uma né? ideia. Só se ele quiser trocar ideia. Porque, né? Por que vai adiantar eu falar minhas coisas se a pessoa não quer ouvir? Aí eu Sim. fico calada. Não, vai pagar de louca, né? Pensando bem, vai pagar de doido. Só que, Não ó, é? então, eu achei Eu isso. vou lá mesmo pra estudar, assim. Tá. Quando é pra assistir show de música, infelizmente eu não consigo parar de estudar. A gente Parar de tava prestar falando aqui atenção, antes, é. né? De ir num show e ficar trabalhando a cabeça. Porra! Você presta atenção. Porque não é um trabalho, né, velho? É mais algo que tá ali mesmo. Como a pessoa tá no palco, como esse artista que eu gosto evoluiu. Como que ele comunica, Como comunica. aquela mensagem? Qual é a mensagem do show dele? Como é que ele transforma isso na performance, no espetáculo, né? Sim. Porque a gente está entregando ali um espetáculo, né? Uma mensagem para a pessoa digerir, engolir aquela música inteira ali na antropofagia dele e absorver, né? Sim. Cada show é uma mensagem. E aí eu penso, tento descobrir, na verdade, cada mensagem de cada espetáculo. Tá, Sim. tá, entendi. E aí, falando em trabalho, você já fez muitas parcerias, né? Como Saulo, Atocha, Rashid, Lineker, Russo Passapulso, do Baiana System, Giovanni Cidreira. E o que é legal é que a maioria desses artistas vem do Nordeste do Brasil. E eu quero saber se, pra você fazer uma parceria, essa bagagem também é importante e como você se Eu conecta com acho essas que eu me pessoas? conectei mais com essas pessoas porque eu estava lá, né? Estive lá, estou lá sempre. Sim. E aí a gente acabou ficando nesse mesmo âmbito, trocando sobre as mesmas coisas. E muita similaridade traz afetividade também, né? Se eu sou muito parecida com você, a gente vai se dar muito bem, Com certeza. né? Pra ser muito diferente de alguém, gostar de alguém da mesma forma, a gente tem que ser muito evoluído, né?
Mas acho que o Brasil inteiro se conecta com muita facilidade. Então, eu não tenho problema de trocar com ninguém de nenhuma nacionalidade, etnia, regionalidade. Não tenho problema. Sim. Quero muito também fazer muitas parcerias com gente daqui. Quero fazer uma coisa com você. Seria muito interessante a gente se bater no estúdio. Tem muita gente que eu admiro que está aqui também, que eu gostaria de trocar. Mas o mais importante para mim, assim mesmo, é trocar com alguém que tenha repertório, sabe? Que consiga me mostrar algo novo. Eu gosto de novidade, eu sou muito curiosa. Então, conversar com alguém que me traga uma outra perspectiva e visão de mundo, esse mesmo mundo que eu vivo, você vive, só que você vê de forma diferente. Eu gosto muito de conhecer. Eu amo isso. Ô, Meli, você sabe que você falou de regionalidade, eu estava aqui pensando, né, que a gente sempre fala aqui. Não é só no Brasil, acho que em grande parte do mundo a gente coloca o artista sempre numa caixinha. Se é aquilo, você não pode sair daquilo, né? Você vindo da tua realidade, vindo, por exemplo, para a região sudeste, já quiseram te impor mudanças no teu jeito de ser, no teu jeito de cantar, compor? Olha, vai por aqui que é melhor, hein, Meli? Se eu fosse você, essas coisas. Rapaz, existe sempre aquele caminho que a gravadora quer, ou que o empresário quer. Mas, velho, sou cabeça dura, pô. Você já falou da teimosia lá de trás, né? Meu é uma mistura de teimosia com poesia, eu diria. E aí não tem muito como me mudar, não. Mas eu sou uma pessoa que aceita comentários. Não sou completamente absorta no meu mundo, não. Então, se for algo que faça muito sentido, eu vou ficar ali sendo mais esperta do que cabeça dura. É isso aí. Eu vi até você comentando numa entrevista sobre que te incomoda te colocar nessa caixinha de música regional. Eu acho super isso interessante, porque a gente vê aqui no Brasil e isso se reflete até lá fora, como o Tyler estava comentando, né, sobre a nova categoria do Grammy, que era tipo alguma coisa R&B alternativo ou alguma coisa assim, mas ele estava falando sobre essa segregação da música preta. Então, tipo, você não pode ser pop, você tem que ser ou R&B, ou música negra. Então, eu acho super... Ou regional, de onde você vem, né? É que existe uma movimentação do mercado brasileiro, assim, de colocar o pop nos polos, né? Nos eixos centrais, né? Então, São Paulo e Rio é o que exporta pop, né? O funk é muito pop, mas por que o pagodão que a gente faz lá, a tocha, por que a tocha não é pop? Isso. Porque uma pessoa que mistura trap e funk no Rio é pop, mas, sabe? Essas outras diferenças culturais, assim, não são aceitas e não recebem investimento da máquina, né? Que o que a gente precisa, além de talento também, é foco e oportunidade, janela e dinheiro, né? Infelizmente, o mundo se move pelo dinheiro e pelas caixinhas, né? Com certeza. E é louco, porque no Amaríssima você mistura tudo, né? Ali tem pop, samba, reggae. Eu fiz Ijexá. questão de deixar claro, assim, que era um disco pop, porque o que eu mais bebi foi da influência do pop, né? Foi da influência da Black Music Internacional. MPB também sempre foi popular, né? Sempre foi uma música popular brasileira. Então, eu fiz questão de me colocar nessa posição para transmitir essa mensagem de que o que a gente faz não deve ser apagado só porque está fora do eixo, né? Isso aí. Basicamente. Galera que fala isso, vai fazer o seu, vai fazer o seu. Exatamente, vai fazer o teu som. Vai fazer o seu. Mas deixa eu te falar uma coisa também, que eu tava comentando com o Zé, que é complexo também essa cena. A gente tá num momento muito importante, e no começo também eu sinto, porque sinto que existem microagressões também, mas de artistas em ascensão, artistas que são LGBTQIAPN+. E eu quero saber sobre a sua vivência, você que se coloca numa dessas siglas como uma artista, e se você sente essa mudança, vivendo esse agora, e enfim, você diz de aceitação? De aceitação, e em relação às estruturas, assim, se você sente. Rapaz, eu acho que nossa população aqui é bem diversa, né? E a gente precisa de pessoas que representem cada uma delas. Eu acho que a gente já passou desse movimento de silêncio, né? Tipo, existia um medo de se revoltar e de falar, né? Enquanto preto, para exigir que a gente estivesse representado nas grandes mídias e nas grandes plataformas, né? E eu vejo a movimentação agora em grupos mesmo, a galera não aceita mais que
a gente não esteja lá, que a gente não esteja bem representado, que a gente não tenha um lugar para curtir o tipo de música que a gente gosta, o tipo de filme que a gente aprecia, sabe? O tipo de conteúdo que a gente quer se ver representado. Eu acho que tem surgido essa potência maior agora de fala. Acho que não cabe mais no silêncio esconder essas coisas. Acho que por isso que também a minha música tem feito tanto, como é que eu posso dizer, tanto barulho, né? Nos meus shows eu vejo muita gente parecida comigo, similar a mim, também vejo muita gente diferente. Mas ali eu vejo quem quer ser representado também, né? Quem tá ali porque adora cantar as músicas no feminino, do feminino pro feminino, né? Eu Sim. vejo isso. Amaríssima Remix. Ah, diz que vai ter isso, né? Eu tô Eita. sabendo, né? Porque a gente fala que tem vários artistas que trabalham, né? Com remix do seu trabalho, enfim, lá fora, Lady Gaga, Duda Beat, não sei o quê. E eu sei que dizem que você tá fazendo isso. Ah, foi assim, eu sempre fui muito controladora com minha música também, né, minuciosa, assim, então sempre passou tudo pela minha mão, a produção, eu sempre tive muito crivo em tudo. E aí, dessa vez, uma pessoa que trabalha comigo fez assim, velho, por que a gente não deixa outras pessoas tomarem Tacarem a conta? mão, né? Aí eu, porra, levei pra minha psicóloga. Me dá um minuto. Eu fiz, Jéssica, você acha que eu sou controladora, velho? Aí ela fez assim. Ela perguntou, você acha? Eu falei, rapaz, eu tenho certeza. E aí eu levei pra ela essa possibilidade da gente deixar passar pela mão de outras pessoas, porque eu ficava muito receosa, fico muito receosa sempre de não estar a par de tudo, não ter feito tudo, né? E aí, dessa vez que a gente deixou as pessoas, colegas, as pessoas que eu admiro, assim, tomarem conta do trabalho, eu vi outro mundo completamente diferente aparecendo na minha frente. Porque deixar alguém livre também para interceder ali artisticamente, às vezes é muito mais, às vezes agrega muito mais do que só o que a sua cognição consegue ver, né? Aí foi isso, agora vai rolar. A gente entregou as faixas para algumas pessoas que eu gosto muito ou que foram indicações da gravadora também. E vão rolar participações incríveis. Eu acho que deve ser uma expectativa e tanto, né? Porque você entrega Todas as o seu... faixas vão estar completamente diferentes. A gente fez arranjos novos. A gente não, eu não tava. Sim. Eles. Você estava com Jéssica, né? A sua terapeuta? Minha terapeuta, Você Jéssica. estava com Jéssica, né? Mas é interessante, porque daí também leva pra um... Porque é isso, o disco tá lançado, É muito remix, Eu acho que a a galera gente se tem diverte. que deixar as coisas fluírem também fora do nosso alcance, né? É muito difícil a gente se ver impotente, mas de vez em quando é bom também. Qual a tua Sim. favorita de Amaríssima? Falar de amor. Falar de amor. Falar de amor. Então eu imagino que essa, embora eu trabalhe inteiro, e você é controladora, segundo Jéssica, inclusive, mas o que você não aceitaria nessa música, num remix? Vai, tô viajando aqui. O que eu não aceitaria, rapaz, que ficasse ruim. Porque tudo é válido, contanto que faça legal. parte da sensibilidade da música, né? Se você botar um copo quebrando e tiver sentido, então Tudo tá bem. foda. Sim. Se você botar um ruído, né, um zzz, que é super desconfortável, em algum lugar específico que faça sentido pra você ali, Faz sentido. então tá total. bom. Sim, e Mas se ficar ruim também, aí eu falo. Fala, né? não, tem que não, aí não tem falar o como. negócio. Aí- Em 2024 você foi indicada e ganhou a categoria Melhor Compositora na WME Awards. Ah, foi. Sim, e aí eu quero saber também um pouco do seu processo de composição e de produção musical, tipo agora da Amaríssima, assim. Uhum. E se tem alguma música que mudou muito da produção, enfim, me fala um pouco Sobre o meu isso. processo de Curiosa. composição, eu sofro de epifanias, né? Como eu já Sim. disse aqui. Então, Aham. às vezes passo uma estrela cadente assim e eu consigo pegar e traduzir isso para palavra, né? É Sim. uma capacidade que eu entendi que eu tenho. E aí, de vez em quando eu vejo essas coisas assim de formas saturadas e eu consigo transcrever. Aí sai as minhas músicas. Às vezes é um dedinho que eu bati aqui, o mindinho, mas doeu pra caralho, eu relacionei a outra dor também. Aí eu já Já aí coloquei já aquelas conecta. dores no mesmo patamar, sabe? Já.
escrevi sobre aquilo ali. E a produção é puramente maluquice. Uhum. É puramente assim, Imitação de louco. corpo, pulsação e entender o que meu cérebro gosta, Tá. sabe? E aí é isso, não tem Sim. muito como dizer. Aham, não, Mas não eu tem- sempre começo no No violão. Violão. Sim, sim. E os Quem arranjos... diria? O violão de vovó. Violão de É, minha avó que eu tenho até hoje, que é É? esse violão Ah, aqui. Legal. Os arranjos vocais também são super marcantes, acho super interessante. E aí tem um outro material que é muito legal, que é o curta musical, né? De Amaríssima. A gente tá falando do som, né? E aí, quando a Bebé fala do curta musical, o curta é super legal, da Maríssima. Mas como é que é a tua relação? Você também manda no vídeo? No visual? É. Não, velho. É. Eu só gosto de adaptar com onde eu tenho capacidade. Porque, como eu disse, eu nunca assisti muita TV. Eu só vejo jornal, leio jornal. Mas diga um filme aí, não assisti. Uhum. Até pouco eu não tinha nem assistido Matrix. Menina, que eu assisti Desculpa. faz um mês. Desculpa também, eu Tá assisti tudo bem. mês passado. Que tava lá, tava Matrix, eu falei, vou assistir. Eu só falo pra fazer amigos, entendeu? Agora eu assisti. É bom, eu tô entendendo agora que é muito interessante, né? Mas nunca me cativou, Sim. assim. É, pra mim também. E você acha que, tipo, pra irritar hoje em dia, porque a galera tava falando da supervalorização do clipe. Você acha que pra irritar precisa ter clipe? Eu não sei o que é que precisa pra irritar, sabia? Eu acho que o que precisa mesmo pra irritar, assim, é verdade e procura, né? Saber qual é a verdade que está sendo escutada pela maior parte das pessoas naquele exato momento, naquela época ali. Porque do nada você faz uma parada que é uma qualidade duvidosa. Aquela menina... É verdade. Como é que é o nome dela? Pô, eu esqueci. Vai aceitar tudo devagar. MC Loma? MC Loma. Tipo, aquele clipe ali era o quê, velho? Custou R$2 e meia dúzia de ovos. Sim. E aí, E muita sinceridade, muita tipo assim, tiração de onda. tá todo mundo precisando daquela novidade, né? Daquele frescor ali naquele momento. E não foi necessário investimento nenhum, né? É Mas isso foi aí. de verdade. Foi o que ela tava sentindo, foi o que ela... A epifania que ela teve, né? Uhum. Sim. Esse negócio de Amaríssima aí, esse filme, eu me abstenho da criatividade dele, porque não fui eu que Tá. concebi essa ideia aí. Quem concebeu essa ideia foi o nosso diretor, queridíssimo Edivaldo Roll, que inclusive auxiliou a gente nesse processo, me fez atuar, né? Me colocou enquanto uma atriz ali, eu nunca fui também, eu nunca pesquisei, né? Audiovisual. Prometo que eu vou pesquisar mais, gente, que eu vou Mas é assistir lindo. filmes. Falaram Tarantino também, juro por Deus. Vai rolar. Até agora eu só tinha assistido o Rei Leão. Pronto. Que é Já é. Shakespeare. Tô Total. mais nada. Né? Rei Leão era incrível pra mim, assim, e Dumbo. Assisti umas 500 vezes. Dumbo. Dumbo Amava clássico. Dumbo. Vocês assistiram Dumbo. Bambi? Bambi é uma Bambi. tragédia, assista. Não assisti Quando Bambi. morre a mãe e chega o Bambão, fala pro Bambinho, você nunca mais vai ver sua mãe. Aquilo Meu é duro. Deus, pra falar isso pra uma criança. Não, coitada. Vai traumatizar. Justamente. Aí eu dou todos os louros pra Edivaldo e pra pessoal, a galera que eu tava trampando na época também, que fez o auxílio dessa produção inteira. Eu só fiz me jogar mesmo, assim, e tentar entregar o que estava sendo pedido ali, mas eu amei muito também. Não, O resultado é lindo. final, a ideia, eu achei muito inovador. Fiquei, assim, muito feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar com essas pessoas tão geniais, assim, que tiveram a capacidade de criar algo tão interessante, assim, também, né? Que eu não estava observando sendo feito no mercado. Sim, foi um match Que foi, muito né, bom. um álbum, um filme de um álbum, né? Eu não tinha visto isso ainda. Deus me perdoe se tiver aí alguém que tenha feito, viu? Não vi. Acho que Solange fez, alguma coisa Solange assim. fez? Mas a sua tem uma narrativa muito interessante. A dela é mais cortes de vários clipes aleatórios. Acho interessante. Sim. A gente tentou mais contar a história inteira do disco, assim, Isso. como se fosse mesmo conectado. Como se cada música fosse parte de uma estação, né? Aham, sim. Agora, sabe o que eu lembro? Puxadinha pro lado, minha filha Manu lançou o Gracinha. A Manu que é um lançou também? audiovisual em 2020. Ah, que legal. Foi Só fazer 2020? É o Gracinha em 2020, acho que foi. Gracinha? Logo Que é. massa. Não Vou sabia. assistir Foi um depois. álbum todinho audiovisual também. Muito bom, muito bom. Vou Mas enfim, voltando. Não, eu ia voltar porque eu lembrei que você, enfim, lançou músicas em inglês no começo, né? E você compõe em inglês. Isso que eu queria saber. Quero saber se, tipo, tem uma meli diferente pra cada idioma, assim, tipo...
Velho, a fonética de cada idioma leva a gente para lugares diferentes também, né? Tipo, eu tenho começado a pesquisar Yorubá agora também. E Olha. aí isso já leva para uma noção mais rítmica, né? É. O inglês, ele me leva muito para melodia, porque o inglês é completamente melódico, né? O português já me leva mais para poesia da parada, né? A gente não é palavra mesmo, né? tão melódico assim, a gente tem muita melodia também, mas é muito mais pelo que a gente assimila ali de palavra, né? Sim. Enfim, tem sim, eu acho, uma maneira diferente. Tem. No inglês eu acompanho muito mais simplório, assim, é muito mais simples. E é mais fechado, parece, né? Tipo, as palavras. Todo assim. mundo fala que pro pop o inglês é mais, vamos dizer, palatável, nem sei se essa palavra. Eles não são sei. os pioneiros do acaba pop, sendo- assim, né? Eles entenderam que a simplicidade deles é o que transforma isso massificado. Uhum. Mas você tem Sim. planos de conquistar o mundo? Tenho. Ah, isso é bom. É porque a gente comenta, né, que tipo... Conquistar não, conhecer. Aham, sim. É, Aham. conhecer, conquistando, conquistando e conhecendo. Enfim, é legal, é legal. A gente sempre fala nos episódios aqui que, tipo, tem essa régua de, tipo, ter o sucesso internacional e tal. Rapaz, eu tô pensando, na verdade, ainda em conseguir viver de música aqui no Brasil confortavelmente. Então, pra mim, esse vai ser o meu sucesso. Meu sucesso é esse. Depois disso, aí a gente deixa para os orixás e o universo. Né? Isso aí. Deixa eles dizerem aí qual é o papel de cada um no mundo. Se for o meu papel também conhecer o resto do universo aí, vamos. Se não for meu papel, eu fico aqui na minha casa, Aham. os meus cachorros, minha mulher, de boa. Meus livros e só. Muito bom. É lógico que tem umas coisas que tomam tempo da gente, né? E deve tomar seu tempo. Como é que você consegue essa sua tranquilidade, que eu acho linda e ótima, a tua genialidade, porque você é gênia, tá? Você é muito nova. Você tem uma bagagem que você está falando de coisa que eu falo, meu Deus, de onde que essa menina tirou tudo isso? Então, isso é seu. Mas como é que você lida com essa exigência, obrigatoriedade de estar em lugares, de estar em redes sociais, de estar no TikTok, estar no Reels, Isso te atrapalha um pouco? Tira o tesão um pouquinho da parada, né? A gente fica ali tipo, meu Deus, que mundo é esse que eu escolhi, né? Que caminho é esse que eu escolhi? Por que é tão difícil assim? Porque tem essa questão também da inocência, né? Que a gente falou lá atrás. Eu sempre fiz isso essencialmente pela música, pela arte, não pelo que me interfere, né? Não por mim, não pelo ego, não pelo palco. E sim por me sentir bem ali. Então, quando a gente percebe que existem muitas outras parcelas para a gente conseguir atingir aquilo ali que você almeja, às vezes é um pouquinho depreciante, sabe? Tá. Tipo, ter que abrir mão de certas crenças, ter que abrir mão de certos posicionamentos. Tipo, ontem eu fui gravar uma parada. Aí me chamaram para gravar essa parada, eu ia só falar... Não posso falar o que é o formato, porque senão vai ficar na cara. E eu quero trabalhar. Aí, me pediram para falar uma das minhas inspirações. 2 inspirações minhas. Aí eu queria falar uma mulher e outra mulher. Só que uma dessas mulheres eu pude falar, porque era da minha família. A outra mulher, eu já não pude falar, porque ia ser uma inspiração que ia levar para outros lugares de assunto. E aquela proposta Entendi. não era para aquele assunto. Só que se chamou um artista, é para a gente poder passar a mensagem das nossas vozes que a gente carrega aqui, né? Porque além da gente estar por si, a gente também está pelo que a gente representa, né? E aí, essa pessoa me faria representar também essas milhões de vozes que estão dentro da minha voz. Mas eu não pude, fui cerceada. Eu podia muito bem ter feito assim. Então pronto, se lasque e sair. Tchau, fui. Entendeu? Mas não ia Sim. ser inteligente para o processo inteiro, para o que eu almejo, para a posição que eu quero chegar. Aí eu tive que engolir esse sapo, vestir a minha roupa e dar meus pulos, né? Faz parte. Faz parte, mas isso vai machucando ali, vai Tá. virando uma ferida que você tem que Levar pra terapia. levar para terapia. Viva a Jéssica. Não vai sarar, né? Vai ficar ali para sempre, mas você vai ter que entender que essa úlcera tá aí para sempre. Sim. E Meli, assim, eu fico pensando, já falei que eu quero muito ver teu show, mas fico pensando muito como foi esse processo de levar pro palco, porque
Eu vi você com a Mel, eu vi você com uma banda gigante ali, e eu quero saber como tá a Meli no palco, como você tá se sentindo. Fez recentemente Casa Natura 2 noites lotadas, Sim. seguidas. Agora eu tô muito mais feliz no palco, velho. Eu acho que É. eu consegui dividir, assim, que são duas pessoas. Tem a Meli, que tá lá, e tem Mel, né, que sou eu com minha família, eu com os meus amigos, eu com as pessoas que eu gosto, eu fazendo de fato o que eu acredito. Ali no palco é mais a representação daquele resultado final, daquilo que eu preciso entregar, né? Daquilo que... Como é que eu posso dizer? Daquela imagem que tá na minha voz. E as pessoas escutam, assemelham aquilo ali. Então, eu deixo isso tudo, essa pressão inteira pra Meli que tá no palco. Que aí quando ela desce do palco, ela já pendurou a capa dela, já tá tranquila. Então, tem essa separação pra mim aí de dois mundos pra eu conseguir seguir sã e saudável. Sim. Mas agora eu me sinto muito mais confortável no palco. Antes, pela timidez, eu acabava que não conseguia entregar todas as expressões e tudo que a música necessita para que a outra pessoa consiga assimilar, né? Mas agora tá muito mais fluido e fácil. Você sente que pra você também é um lance espiritual? Porque pra mim eu sinto que é um... Às vezes parece que muda uma chavinha ali, né? Que tipo, sei lá, alguma coisa internamente se acende. A adrenalina bate ali, você meio que é interceptado por alguma razão, né? E tem que estar muito protegido pra... Tem que estar muito protegido, é muita sensibilidade também, assim, a gente fica exposto a muita energia, a muita atenção, é muita coisa direcionada ao seu campo, né? Por isso que eu separo também essas duas Meli, deixa a outra Meli se lascar. Ela tem essa capacidade, ela tem. Meli é teu nome mesmo, né, Meli? É, Meli Louise. O nome já nasceu artístico, nasceu, né? Todo mundo lá em casa tem dois nomes. Dos nomes tinha que ser artístico. Deixa eu ver, Meli Louise, meu irmão é Tito Levine, meu pai é Alessandro Rogério, minha tia é Lilian Raquel, minha outra tia Ana Letícia, meu outro tio Alex Ricardo, e por aí vai. A gente vai tendo vários nomes. Adorei. Vamos falar de playlist? Bora. A gente tem um negócio aqui que a gente faz, Meli. A gente acha muito divertido. De repente o convidado acha sem graça e a gente fica frustrado. Acontece, não vou mentir, né? Mas é o seguinte, montando sua playlist. A gente vai te dar situações para você montar uma playlist e é tipo você que manda. Uma música pra sua namorada. Pode ser de qualquer pessoa. Pra minha namorada? É. Eu vou falar o que eu fiz pra ela. Boa. Ana. É o nome da música. Aposto que é o nome dela. É o nome dela. Vai, outra, tá? A gente tá montando a playlist. Uma música que te lembre dos seus pais. Que me lembra dos meus pais. Como é que é aquela música de... Digue, 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 Raça Negra. Um hino baiano. Um hino baiano. Velho. Calma que tá vindo, gente. Tá chegando. Aquela que Maria Bethânia canta. Ai, vai. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Tentando lembrar do nome da música. Boa. Joga as armas pra lá, faz a festa. Como é que é o nome? Muito obrigada, Che. Plau! Yeah! A cabeça dela funciona ainda. Sou eu agora? Isso é você, Zé. Meli, uma música que não é triste, mas te faz chorar. Uma música que não é triste, mas me faz chorar. Velho, eu já chorei escutando tanta coisa, velho. O solo do Snark Puppy. Pronto, esse solo dessa música aí de Snark Puppy aí. Não era nada triste. É o solo de bateria. Ele tava arrasando, não sei, o meu coração doeu, eu chorei. Emocionei. Você. Uma música triste que você ouve feliz. Nuvem Negra. Boa, amei. Uma música que ninguém imagina que você ama. Pode ser aquela que você fala, nossa, ninguém vai imaginar que eu gosto disso, que eu canto. Cabeça de Dinossauro, Titãs. Cabeça de Dinossauro! Muito legal. Cabeça de Dinossauro! Tem a ver com teu pai. Meu pai. Na época. Boa. Sua música favorita de Amaríssima pra gente terminar. Fala de amor. Que é muito amor, né? agressiva. Falou, né? Não tem essa agressividade em mim. Eu queria agradecer demais, Meli, tua obrigada, presença. Meli. Eu que às vezes agradeço. termino com um brinde de canecas. Bora. Ainda tem E eu água aqui na minha proponho caneca. tem, né? Tem. Eu proponho esse brinde de canecas para uma coisa que você falou de proteção. Então eu quero que você tenha a proteção de quem você tem que ter e tenha essa ousadia que você tem para continuar na estrada. Tá bom? Axé, muita Axé. força. Axé.
Valeu! Valeu, pessoal, por chegar até aqui no episódio. Comenta aí, compartilha esse episódio com todo mundo. Ouça a Maríssima, siga a Meli, entendeu? Espalha a notícia. Valeu, Valeu. galera! Beijo. Até a próxima. Qual?